Muito bom ter você aqui na live da Procuradoria do Município. É uma honra. Essa é a terceira live do ano e é muito bom a gente conversar com pessoas que têm experiências de vida incríveis, né? Eu acho que você, para quem não conhece o professor José Roberto Melo Porto, ele, além de uma grande pessoa, um grande ser humano, ele é defensor público do Estado do Rio de Janeiro, é assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal, doutorando pela UERJ, é professor, tem diversas obras publicadas e acabou de enviar para a editora, salvo engano, Saraiva, né, Zé? O livro de Chegou tutela aqui, cara, coletiva. chegou aqui em casa Chegou? finalmente. Tem um para você, para Ah, Vossa Excelência, já, antes de mais nada. pois, Você fico merece, aguardando o né, Rafa? presente. Você merece, porque eu já dei sinopse, já dei tudo. Quando chega um livro decente, está na hora de te dar também, né? Nosso procurador-geral aí, Daniel, grande abraço, parabéns. Grande Deus abraço, te Daniel, abençoe muito nessa bom. missão aí. Grande nome, boa É, escolha do nosso prefeito. excelente escolha. E hoje é feriado no Rio de Janeiro, né? Então a É gente está fazendo verdade, a São live aqui no Sebastião. dia de São Sebastião e dia de trabalho para a gente. Quer dizer, a gente está aqui na live para trocar ideia com o Zé. O Zé, ele falou brincando, mas ele tem diversos livros maravilhosos e esse é mais um deles, né? A Tutela Coletiva, que o Zé Roberto escreve com Humberto Dalla, que é uma outra grande referência, né, do direito, especialmente do direito processual civil. Zé, aquele jeito que a gente já está acostumado, trocar algumas ideias aqui de uma forma um pouco menos formal, sobre um assunto que é tão importante, tanto para a Defensoria Pública quanto para a Procuradoria e, enfim, para o poder público como um todo, para a coletividade como um todo. Acho que a coletivização das ações ela é uma tendência que cresceu muito nos últimos anos, é uma forma de você trazer soluções macro para alguns problemas que afetam a sociedade, ao invés de soluções micro individuais. E a gente vai trocar algumas ideias então sobre alguns aspectos, né, relevantes envolvendo a tutela coletiva e eventualmente você fala um pouquinho também das controvérsias ou dos pontos que você tratou na sua obra. Então, primeiro eu queria deixar você aberto aí para falar algumas coisas para a gente sobre, enfim, sobre a sua trajetória, sobre o tema da tutela coletiva, e a gente vai trocando, então, algumas ideias ao longo da live. Lógico. Pô, Rafa, obrigado pelo convite aí de verdade. Pô, você me chamou logo no começo desse projeto, grande projeto seu, da Procuradoria. Acho que essas lives têm que ser aproveitadas para isso mesmo, para difundir conhecimento de maneira útil, né? Não só resenha, mas, pô, realmente algo que não é maçante como uma aula, mas que também traga conhecimento, né? Agregue para o público-alvo aí, tanto quem segue a Procuradoria como os residentes também, que enfim, o pessoal que está objetivamente estudando para concurso, né? Pretendendo aprender para seguir adiante como foi a nossa realidade. A sua um pouco mais de tempo e a minha não tanto tempo, né? Acabou de me chamar de velho, É, um mas tudo pouquinho mais bem. velho. Eu não vou Esse levar. cabelo branco, pô, não dá para disputar contigo, né? Você não é tão velho quanto parece, mas, pô, mais velho que eu. Esse cabelinho meu aqui também, tu não usa. É jovem já. Eu Tá tô com até cabelo de verde jovem. aqui, fiquei preocupado achando que tá um negócio meio defensoria, não, foi só o além, né? Porque esse é um tema É o interessante, uniforme, né? né? Não, a gente, esse tema é interessante, a tutela coletiva, porque é algo, primeiro, muito corriqueiro da atividade, tanto das procuradorias em geral, da advocacia pública, como da defensoria pública e Ministério Público também, por óbvio. Sim, sim. Consequência disso cai muito em prova. E dois, também tá no dia a dia. Qualquer vara que tenha competência fazendária vai ter uma ação coletiva lá, assim, mas Exato. muito É. provavelmente. E varas que nem É, tenham competência fazendária também é. terão, né? Infância, Lembrando, Zé, idoso. essas lives realmente elas integram aqui o programa do Centro de Estudos da Procuradoria. É um projeto que já vem da outra gestão, a gente está dando continuidade, e o público-alvo sempre foi o público da Procuradoria, os residentes da Procuradoria, faz parte enfim, da formação dos residentes. Muitos deles vão fazer concurso, mas mesmo aqueles que não vão fazer outros concursos e que Claro. vão advogar, vão ter que conhecer bem a tutela coletiva. Acho que não dá hoje para alguém que atua no contencioso civil e não conhecer minimamente, né, as questões envolvendo tutela coletiva, porque invariavelmente isso vai fazer parte do dia a dia do advogado privado, inclusive, não só Exatamente. dos Mesmo servidores. advogado mais privado, mais particular, que não
não patrocinou a ação coletiva em si, quantas perguntas a gente não tem? Ah, na execução individual daquele título coletivo, quem tem legitimidade, onde eu executo, enfim. Exatamente. Menor que seja a sua advocacia em questão de tamanho, muito provavelmente você tem lá um empregado filiado a um sindicato que quer executar uma ação coletiva, enfim, você tem que saber executar uma decisão, né, do coletivo, um título executivo judicial, enfim, isso é importante para todo mundo mesmo. E é um assunto, Rafa, que a verdade é que, assim, termo de graduação, óbvio, vou estar sendo um pouco injusto, mas praticamente a gente não tem acesso a processo coletivo na graduação. Eu sei que na UERJ, em questão de ementa, é uma aula de procedimentos especiais, assim, isso é de uma desproporção tremenda. Óbvio que talvez tenha um ou outro currículo um pouco mais adequado, mas a verdade é que a gente estuda pouco em comparação com a relevância qualitativa da coisa e também com a relevância quantitativa, porque, de novo, é muito corriqueiro, é muito prático. É interessante também a gente ter essa contradição aqui, procuradoria, defensoria, que é uma contradição só imaginária, né, na tutela coletiva, porque na tutela coletiva a gente tem um interesse público, coletivo em primeiro plano. Claro que cada um vai enxergar isso de alguma forma, mas ninguém vai falar, não, eu quero que a coletividade seja prejudicada. Ninguém acha isso, né? Mas essa contradição aqui é uma contradição que vai se espelhar em várias relações processuais. Defensoria no polo ativo, fazenda no polo passivo, né? E aí envolve várias questões interessantes, até que envolve direito administrativo, constitucional, um grande campo de interseção também. Por exemplo, o próprio tema da judicialização das políticas públicas. Isso está presente em quase todos os concursos e nas páginas dos jornais. Hoje me parece um pouco mais já pacificada, né? Assentada essa possibilidade do judiciário, em alguma medida, controlar políticas públicas. A questão é qual é a medida. Mas aqueles argumentos a priorísticos lá de separação dos poderes, de reserva do possível, pura e simplesmente, foram já ultrapassados num plano abstrato. Agora, no caso concreto, essa é uma grande chave até para leitura de questões, leitura de processo em si. Claro que a gente vai ter que ver qual é o limite da intervenção do judiciário. Isso é o grande tema de direito constitucional do mundo, né? Claro, às vezes não precisa ser a grande questão do Tribunal Supremo, pode ser simplesmente uma ação coletiva no interior julgada. A questão se coloca do mesmo jeito, e eu sei que teu livro também trata disso. Claro, não teria como deixar de tratar, né? Mas o que você falou é importante mesmo, Zé. Só registrando a presença do Patrick Vasconcelos, nosso querido colega da Procuradoria, o Luiz Vale, que é procurador de Alagoas também, grande colega nosso, né? Do Zé, esse sabe tudo. Esse aí é outro que vai fazer live aqui. Vou trazer para fazer live para a gente aprender um pouquinho com ele também. A Procuradoria tem pesado, pois é. É licitação dispensada, dispensada, nem sei. É inexigibilidade essa. Isso aí. Notória especialização. Mas, Zé, você tocou num ponto importante, porque o assunto da tutela coletiva ele é interdisciplinar, eu acho. Ele toca não só no processo civil, mas toca em direito constitucional, direito administrativo. E eu acho que o que você falou é importante também, essa questão da judicialização e dos limites da atuação do Poder Judiciário. Claro que a gente vê em alguma medida, sob determinado enfoque, algum avanço do Judiciário sobre alguns aspectos sensíveis de política pública que tocam naquela zona cinzenta. Olha, essa aqui é uma área discricionária do gestor, não é uma área discricionária do gestor, mas eu acho que o que você falou é importante. Não dá para a gente mais trabalhar na prática, nas ações coletivas, com argumentos, digamos assim, metafísicos, ou com argumentos apenas principiológicos. Então, por exemplo, esse argumento, olha, como a gente falava antigamente, não dá para você, judiciário, controlar essa política pública por conta da reserva do possível. E aí o próprio Supremo, na verdade, ele não acha que esse argumento seja ruim, mas ele quer dados. Então não adianta você alegar reserva do possível, você tem que trazer a demonstração concreta de que você não tem orçamento para aquilo. Não adianta um argumento só metafísico, teórico. E eu acho que essa é uma linha que vem até com as alterações da LINDB em 2018, a questão de não poder mais decidir apenas com base em valores abstratos, ter que demonstrar as consequências da sua decisão. Eu acho que isso impacta fortemente também na tutela coletiva. E na atuação do judiciário, não só do judiciário, mas do Tribunal de Contas, todos aqueles que exercem controle, inclusive controle interno, a procuradoria.
Mas fala um pouquinho aqui, como a gente tem um público muito mesclado e nós temos estagiários, nós temos estudantes de direito, nós temos residentes jurídicos, advogados, procuradores e outros membros de outras carreiras. Falar um pouquinho da tutela coletiva. Primeiro, assim, um cenário... Do que a gente está falando, né? O que está falando, né? Quando a gente fala assim, Exato. tutela coletiva, quais são as ações coletivas, as principais ações coletivas, quais são as Perfeito. características mínimas, básicas do microsistema, da tutela coletiva, enfim. Exato. Até, só para fechar o ponto anterior, tem uma grande interseção também com o direito financeiro, né, Rafa? Que é Exatamente. outra matéria que a gente não tem, pouca gente vai ter real interesse. Às vezes, mesmo estudo, não cai em prova de magistratura em geral, mas é importantíssimo, né? Importantíssimo para realmente para o judiciário olhar mais tecnicamente para essas questões. Assim como próprias questões que são técnicas, científicas, e que o STJ mesmo já disse que nesses temas o judiciário tem que prestigiar a administração pública. Claro tem que ter também, deferência, né? Enfim, às vezes mesmo nesses temas o judiciário não vai ter essa autocontenção, né? A gente sabe que não tem ali uma resposta geral e abstrata para essa questão. Pessoal, tutela coletiva, o que a gente está falando? No geral, quando a gente fala na jurisdição, essa atividade, pelo menos no Poder Judiciário, essa atividade estatal de aplicação do direito ao caso concreto, né? Pacificando conflitos, enfim, quando o judiciário atua, a gente tem como produto disso a tutela jurisdicional. O que é tutela? Tutela é proteção, garantia. A ideia é que tem algum direito ali que vai estar sendo protegido. Ponto. Isso tanto na fase de conhecimento, como na fase de execução, que é uma tutela de satisfação. Olha, é uma crise de satisfação. Embora tenha sido reconhecido o direito não é cumprido. Então é outra tutela. Mas é sempre uma proteção de direitos. Quando esses direitos são direitos individuais, meu, seu ou nosso, a gente tem uma tutela individual. Isso é o que a gente pensa em geral. Isso é o processo que a gente ajuiza lá contra a Oi, né? E como? Que a gente ajuiza contra o município. Vai perder, porque os procuradores são bons demais, não dá para ganhar do município, ninguém ganha. Enfim, quando a gente tem um caso concreto ali, é isso que acontece. Só que, né, até se a gente pegar na década de 50, os estudos, os famosos estudos do Mauro Capelletti, do Brian Garth, lá no Acesso à Justiça, que foi o Projeto Florença, né, que foi um grande... Tô com o maior calor também. Que foi um grande projeto mundial de análise. Como é que está o acesso à justiça nos países? E eles perceberam que tinha 3 grandes crises. Barreiras que precisavam ser ultrapassadas por correlatas ondas de acesso à justiça. Primeira barreira dos custos. Quem não tem dinheiro não está conseguindo acessar a justiça. Por quê? Porque tem que pagar para ajuizar, tem que pagar para ter advogado. Isso é uma barreira, objetivamente. Então, primeira onda, a onda dos custos. A gente soluciona isso, em geral, de 2 formas. Primeiro, com a gratuidade de justiça. E aqui, entre nós, também, de novo, está bem consolidado isso. E segundo, com assistência jurídica gratuita. Entre nós, Defensoria Pública. Tá? Então, tem um serviço tanto para prestar assistência jurídica de grátis, né? Como diriam os assistidos, como para você efetivamente poder ajuizar uma ação sem precisar pagar as custas. Tem solução. Isso também é interessante no processo coletivo, porque, como a gente vai ver, como envolve direito de várias pessoas, qualquer barreira de custos seria uma barreira a mais. Então, no nosso sistema, inclusive constitucional, também na legislação, a gente tem isso. Olha, quem ajuizar uma ação coletiva não precisa adiantar as custas. Esse é um regramento próprio, como uma medida de acesso à justiça. Mas isso não deveria ser assim, Zé Roberto. Em outros países é diferente. Sim, óbvio que teria outras soluções. Mas em 88, o legislador, olhando para o cenário prático, querendo estimular o acesso aos direitos, sobretudo no plano macro, fez essa escolha que é legítima, né? Então, esse é o nosso sistema. Está longe de ser o maior dos problemas. Isso. Segunda barreira. A barreira é justamente o acesso aos direitos meta-individuais, transindividuais. Como assim? Esse é um ponto central aqui. Uma coisa eu bati no carro do Rafa, estou ferrado já, porque se trata de um carro de difícil reparação, de dano incerto e irreparável. Ele vai ajuizar uma ação contra mim para ele ter um direito de, né, rever essa quantia aí. Muito bem. Isso é uma coisa. Está bem determinado quem vai ajuizar a ação, quem é o autor, quem é o réu, qual é o direito.
Outra coisa é, o meio ambiente está sendo degradado. De quem é o meio ambiente? Tem até discussão profunda sobre isso, mas o meio ambiente não é tecnicamente nem meu, nem seu, nem do Rafa, de ninguém. Isso não se encaixa precisamente nesses contornos da tutela individual. Se a gente for deixar o autor à juização, a legitimidade é do autor, do lesado, quem é? Entenderam? Não tinha assim, instrumentos concretos para permitir esse acesso à justiça no panorama global. Até hoje, em vários países não tem. Na Argentina, por exemplo, precedente, a gente não tem ações coletivas, ainda é muito embrionário comparado com o Brasil. A nossa experiência, a gente cospe muito no prato que comeu, mas a experiência brasileira, sobretudo no plano processual, é referência no mundo. Assim, o nosso Código de Processo ele é estudado no mundo inteiro. Ele realmente está na proa aí da tendência, pelos precedentes. E o sistema de processo coletivo também. A gente tem solução para tudo aqui, processualmente falando. Não vejo nenhum grande gap. Dá para aprimorar? Lógico. Processo estruturante? Lógico. Mas, no geral, está correspondendo. A gente tem instrumentos concretos para isso. Muito bem. Então, essa foi a segunda onda de acesso à justiça, seria a tutela desses direitos. E a terceira, só para fechar, seriam algumas outras barreiras no próprio funcionamento do sistema de justiça. Digo, demora muito. Precisamos de meios alternativos. Um grande guarda-chuva, facilitação dos procedimentos, isso era uma terceira onda de acesso à justiça. Entre nós, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro fala que não foram 3 ondas. Com a Constituição de 88, a gente veio uma grande tsunami de acesso à justiça. A conta hoje está chegando. A gente está fazendo o movimento contrário. Mas que bom que foi assim. Então foi uma grande onda de acesso à justiça. Acho que é bom para a gente entender o que é a tutela coletiva, sendo bem prático, a gente entender o que é processo coletivo, que é o principal instrumento. O que é processo coletivo? Tem 2 formas na doutrina de dizer o que é processo coletivo. Uma forma, que é a do professor Aloysio Mendes, do Antônio Gide, da maioria da doutrina, dizia o seguinte: processo coletivo, o processo vai ser coletivo quando tiver 3 peculiaridades em relação aos processos individuais. Primeiro, a legitimidade. A legitimidade não vai ser do indivíduo em si. A gente vai ter alguns entes que a gente vai falar aos quais é atribuída a possibilidade de ajuização. Segundo, o objeto é diferente. O objeto não são direitos individuais, são direitos coletivos ou coletivizados. Também vou voltar nisso, tá? São direitos coletivos ou coletivizados. E terceiro, a coisa julgada também é diferente. Consequência de tudo. Se a legitimidade é outra, se o objeto é outro, a coisa julgada também não pode ser aquela coisa pró e contra, interpartes, que isso não vai resolver o problema. Pô. Entendeu? O meio ambiente vai continuar lá, e aí? Se eu ajuizo outra ação, tutela de novo? Então, esse é só um panorama geral. A segunda forma de conceituar o processo coletivo vai focar só no objeto. Só no objeto. Se o direito é coletivo, o processo é coletivo. Isso é uma discussão doutrinária que, no fundo, não faz grande diferença. Porque, de fato, se a gente entender esses 3 pilares, processo coletivo, objeto, legitimidade e coisa julgada, a gente vai entender do que se trata. E uma coisa leva a outra, tá? Então, vamos lá. O que são esses objetos, cara? Como assim é tão diferente? Não estou conseguindo enxergar. No nosso modelo, a gente tem textualmente, tá, lá no Código de Defesa do Consumidor, textualmente, a gente tem, no artigo 81, parágrafo único, quais são os direitos coletivos. O que pode ser levado a uma ação coletiva? Qual é o objeto de um processo coletivo? E são 3 lá. Primeiro são os direitos difusos. O segundo são os direitos coletivos em sentido estrito, né? A doutrina vai dizer, porque todos eles são coletivos em sentido amplo. Sempre tem que ter isso, né? Para dificultar. Então, só faltou sugêneres, potência. Sugêneres é ótimo. Mitigado, pronto. Híbrido. Então, tem os difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Esses 3, eles poderiam ser 2 grupos só, que são os direitos transindividuais e os direitos individuais. Vamos lá, vamos passar por cada um deles para ficar bem concreto aqui, que isso já vai mostrar para a gente a utilidade de toda a tutela coletiva. Direitos difusos. O que são direitos difusos? O Código conceitua direitos difusos, tá? O Código de Defesa do Consumidor conceituou esses 3 tipos de direitos. Nem existia direitos individuais homogêneos antes. Podia não existir, como a gente vai ver. Direitos difusos são direitos que são transindividuais,
pertencentes a sujeitos indeterminados e indetermináveis, e o vínculo entre esses sujeitos se dá a partir de uma situação de fato. Muito bem. O que é um direito difuso? Ele é, primeiro, transindividual. O que é transindividual? É um direito que propriamente não é de nenhum indivíduo. Ele ultrapassa a esfera desse patrimônio jurídico dos indivíduos. Ele não é propriamente de ninguém. E nem de alguns. É um direito que realmente transcende. Exemplo, meio ambiente. O direito ao meio ambiente saudável. O direito ao meio ambiente saudável é um direito de alguns indivíduos? Não. É um direito que alguém consegue se apropriar? Não. Ele realmente, vocês percebem que ele está assim além do plano individual? O negócio não encaixa perfeitamente? Ah, mas todo mundo tem direito ao meio ambiente saudável. Sim, mas não individualmente, mas porque faz parte dessa coletividade. É uma coisa mais abstrata mesmo, mas que faz sentido. Não se encaixa no direito individual, né? Diz a lei que os titulares desse direito são indeterminados e indetermináveis. Isso aqui vai ser importante só na comparação com os direitos coletivos, tá? Diz a lei também que esses direitos são indivisíveis. Percebe que o meio ambiente ele é indivisível? Ele não é sujeito a uma cômoda divisão. Não dá para eu pegar, em outras palavras, não dá para eu pegar um pouquinho do meio ambiente, deixar saudável para mim e deixar o teu meio ambiente poluído para o Rafa. Idealmente é impossível, sabe? Às vezes até a gente consegue flertar imaginando que seria possível, mas não é na prática, porque o ar se comunica, assim, sabe? A realidade se sobrepõe. Então é lógico que ele é indivisível, né? Ou todo mundo vai se dar bem, ou ninguém vai se dar bem. E terceiro, o vínculo entre as pessoas decorre de uma situação de fato. Isso também vai ser importante na comparação com o segundo grupo. Então o que temos até aqui é que o direito é transindividual. Beleza. Segundo grupo, direitos coletivos em sentido estrito. Esses direitos coletivos em sentido estrito, eles também são transindividuais. Até aqui igual. Só que os sujeitos, os titulares são indeterminados, porém determináveis. Por que determináveis? Porque eles pertencem a um grupo, categoria ou classe. Então, ele não é mais de todo mundo. Tem um grupo, uma categoria ou uma classe que efetivamente tem aquele direito. Então, existe um vínculo jurídico anterior entre aqueles sujeitos, entre si, ou cada um deles com a parte contrária. A grande diferença entre essas três espécies se dá entre o difuso e o coletivo. Não é fácil isso. Cá entre nós, e por isso que muita parte... O Barbosa Moreira mesmo falava, não precisava disso. Bastava ter transindividuais e individuais. É péssima a distinção. E a distinção que a doutrina faz, em geral, está errada. Por quê? Porque não são direitos propriamente coletivos na maior das partes. Fato é, nos coletivos existe um vínculo jurídico anterior. Ponto. E o direito não é de todo mundo, é de um grupo, categoria ou classe. Agora, eu não estou falando que é o direito de cada um dos membros do grupo. Porque se o direito fosse de cada um dos membros, a gente estaria na terceira espécie, que seria direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos, eles são direitos individuais. Não tem nada de novo aqui. A gente podia perfeitamente ajuizar uma ação, reivindicar o direito, se não existisse nada de tutela coletiva. Poderia. Só que o legislador, por uma questão de política legislativa, diz o seguinte: olha, esses legitimados eles vão poder tutelar esses direitos individuais numa ação só. É uma aposta de economia processual, de isonomia, resolve o problema de todo mundo junto. Se a gente pensa numa fatura da conta de luz, imagina que está vindo uma taxa abusiva lá de sei lá quantos, sei lá, 50 centavos para cada um. A maioria das pessoas aqui é saudável e não vai ajuizar uma ação para pedir 50 centavos. Mas se você somar esse dano agregado, o dano global, é de milhares de reais, né? Sei lá, 1 milhão de reais. Então, se a gente tem a possibilidade de um legitimado só, levar esses direitos individuais todos num processo e resolver totalmente a questão, maravilha. Por isso que a gente tem essa possibilidade. Aí você fala, mas o direito individual ele era pleiteável antes? Sim, podia não existir. Isso aqui é uma peculiaridade do nosso sistema. Então percebe que a gente tem direitos transindividuais que realmente não tinham como ser levados a juízo adequadamente antes. E tem direitos individuais que podiam, mas por uma questão de política legislativa se estimula que seja resolvido globalmente a coisa. Então esse é o objeto do processo coletivo. Tá? Lógico que tem 500 divergências dentro de cada um desses negócios e especificidades. Segunda questão.
Legitimidade. Pô, se o direito não é de um indivíduo, aquela sistemática legitimidade ordinária, cada um, o titular do direito que vai a juízo defendê-lo, né, em nome próprio, tutelando direito próprio, não vai funcionar. Pô, o direito é meio ambiente. Quem é que vai levar a juízo o meio ambiente, se não é de ninguém propriamente? Ninguém vai levar a juízo, então não vai ter tutela. E essa era a segunda barreira lá que o Capelletti apontou. Então, a gente tem entre nós um sistema de legitimidade op legis. A lei escolhe quem são os legitimados para levar isso a juízo. Então, a lei vai trazer lá, ó, pode ajuizar a ação civil pública, por exemplo, MP, Defensoria, Fazenda Pública, Administração Pública direta, indireta, associações. A lei escolhe quem vai. Por quê? Porque tem ali um controle op legis. Se presume que aqueles legitimados são, efetivamente, eles têm aptidão, tutelar adequadamente, representar adequadamente, beleza. E terceira questão, a coisa julgada. Pô, se a coisa julgada fosse só interparte rigidamente, então se a gente ajuizou uma ação, o MP ajuizou uma ação para tutelar o meio ambiente, perdeu, a defensoria poderia ajuizar a mesma ação, por exemplo. Então é lógico que precisa de uma sistemática própria. Aí a gente tem alguns contornos também específicos para proteger o direito coletivo. A coisa julgada, ela se dá segundo o eventum probationis. O que é isso? Se for julgado improcedente por falta de provas, outro legitimado e até o mesmo legitimado pode ajuizar uma ação de novo se tiver uma prova nova. Isso não acontece na tutela individual, né? Poderia até pensar na ação rescisória, mas não acontece como regra. É um sistema para proteger. Criticado por alguns, sim. Nos Estados Unidos não é assim que funciona. Talvez se a gente tivesse um sistema de coisa julgada pró e contra, normal, ganhou, perdeu, teria até uma proteção para o réu coletivo também, que nem sempre também é o maior marginal do mundo. Lógico que não. Às vezes ele provou que não fez nada errado e vai ficar refém de uma nova ação. Mas é o nosso sistema, de novo, para proteger, para aumentar os instrumentos. Então, esses são os três pilares aí peculiares das ações coletivas. Também vou devolver a palavra para o Rafa, porque senão eu vou ficar falando aqui para o resto do tempo. E tem várias espécies de ações coletivas também. Pois é, a hora que você quiser falar, pode falar. Por mim, eu fico aqui só aprendendo. Agora, aproveitando alguns ganchos aí que você... Só não vai me corrigir. Não, jamais. Porque você... é mais fácil você me corrigir aí, Zé. Aqui eu patino, hein? Vou com muita cautela aqui. Mas, em relação à legitimidade que você menciona ativa, seria uma legitimidade extraordinária, uma legitimidade... tem divergência também na natureza jurídica, se a legitimidade, qual é a natureza dela. Tem gente que vai falar... Na associação, especialmente, tem uma polêmica grande também, né? No caso da associação. E a jurisprudência também não é tão clara em relação às associações, né? Está até evoluindo. Mas tinha alguma divergência. A legitimidade era ordinária. Em algum momento se cogitou isso com o MP, como tem a função constitucional de tutelar interesse social. Seria própria uma função dela, então a legitimidade seria ordinária, mas a doutrina hoje como um todo, majoritária, na verdade, vai falar que a legitimidade é extraordinária. Na prática é extraordinária mesmo. Tem alguém em nome próprio tutelando direito à lei. Ponto. Exato. Tem gente até que é inspirada na doutrina alemã, vai falar que é uma legitimidade autônoma para a condução do processo. O que é isso? É só porque não é propriamente extraordinária, porque o direito não é só a lei, é dele também. Então tem essa posição retórica, que na prática é uma legitimidade extraordinária, sabe? Exato. Então é assim que funciona. Defensoria, ajuização, autora. Defensoria pública, essa é a parte processual. Mas a parte material é aquela coletividade que está tendo seus direitos levados a juízo. Esse é um ponto importante. Então, se tem uma questão de consumidor, por exemplo, que é a defensoria de ajuização, autonomamente, sem precisar consultar ninguém e tal, todos os consumidores incluídos naquela situação jurídica, compraram aquele produto, que submeteram aquela publicidade, estão sendo tutelados ali. Essa até é uma discussão que teve no início, né? Acho que quando a Defensoria Pública foi incluída no rol de legitimados ativos para a ação civil pública, alguns defenderam a ideia de que ela só poderia propor ações civis públicas que envolvessem interesses coletivos de necessitados. Isso. E não foi essa orientação que prevaleceu, né? Até onde eu me lembro aqui, o Supremo pacificou a ideia de que não, olha, a Defensoria Pública ela está atuando ali na tutela coletiva de um modo geral, assim como a MP e os demais legitimados. Esse tema da legitimidade é interessante, porque tem dois modelos de controle da legitimidade, que seria o modelo de controle op legis, a lei decide,
A lei decide, ó, quem tem legitimidade. Então, se o legislador ponderou, tem legitimidade, ponto. E tem um modelo de controle op iudices. Nos Estados Unidos, as class actions elas seguem esse modelo op iudices. Como assim? A prioristicamente, não tem um rol de legitimados. Eu posso ajuizar uma ação coletiva. Se o juiz olhar e falar esse cara representa adequadamente a classe, maravilha. Ele faz esse controle judicial. Entre nós, a discussão é, além do controle legal, teria um judicial ulterior, complementar? Possivelmente. Agora, outro assunto é o filtro de cada um desses legitimados. Ok, os legitimados são esses, mas quando o MP pode juizar a ação? Quando a Defensoria pode juizar a ação? A gente está aqui mais no campo. Tem gente que vai falar que é representatividade adequada. Me parece que é mais uma leitura aqui, um filtro, talvez até constitucional, da legitimidade de cada um desses. Isso é um ponto importante, cai muito em prova também. O MP pode juizar qualquer ação coletiva? Como é que está hoje na jurisprudência da STF e do STJ? Direitos transindividuais, difusos, coletivos, qualquer. Direitos individuais homogêneos, indisponíveis, sempre. Disponíveis, aí só se tiver um interesse social, uma relevância social naquela tutela. Então pode ser que o Ministério Público ele não tenha legitimidade para juizar uma ação coletiva para tutelar direitos individuais homogêneos disponíveis, porque não tem uma relevância social, né? Agora, a tendência é se reconhecer essa relevância social. Tem uma súmula recentíssima, não, mas relativamente recente do STJ, acho que é 601, que fala que o MP tem legitimidade para juizar a ação coletiva de direitos dos consumidores. Por quê? Porque tem uma presunção constitucional, até pelo direito fundamental de proteção dos direitos dos consumidores, de que os interesses, mesmo disponíveis, ou seja, dinheiro dos consumidores, tem relevância social. Então é lógico que muitas das vezes vai ter essa relevância social. Defensoria, teve essa discussão. Qual o limite? Tinha uma divergência. Só quando os beneficiários forem hipossuficientes econômicos, na primeira leitura. Segunda leitura, quando no grupo geral tiver hipossuficientes econômicos. Terceira leitura, qualquer espécie de hipossuficiência. Também há outras vulnerabilidades, organizacional, técnica, enfim, conjuntural. Mesmo que as pessoas tenham dinheiro, aquele grupo tenha dinheiro, tem outras vulnerabilidades. Então, um grande caso paradigmático. Plano de saúde, reajuste dos idosos. É hipossuficiente? Caraca, não é a pessoa mais hipossuficiente do mundo quem tem um plano de saúde. Mas os idosos são um grupo vulnerável. A STJ chegou a falar que não tinha legitimidade, mas depois pacificou que sim. O STF ele julgou uma DIN, que foi promovida pelo CONAMP lá, né, pelo próprio Ministério Público, considerando inconstitucional a legitimidade da Defensoria, e julgou um recurso extraordinário com repercussão geral e fixou a seguinte tese. A Defensoria tem legitimidade para ajuizar ações coletivas quando, em tese, houver necessitados vulneráveis. Então, hoje é bem amplo. Tem que haver necessitados? Sim, mas qualquer espécie de necessitado. Então, isso é bem mais amplo do que só econômico, que é uma leitura realmente anacrônica. E segundo, em tese, basta que naquele grupo, como a leitura rápida da petição inicial, o juiz fale, realmente, aqui deve ter gente necessitada. Não precisa provar a existência de necessitado. Então, a leitura da STF é ampliativa também. Porque a ideia do sistema coletivo quanto mais gente protegendo, melhor também. A gente tem que dar de braço aí, institucional, guarda, reserva de poder, mas a tendência não é essa. E a Fazenda Pública, que pode interessar também, tem sempre legitimidade? A administração direta, sempre. O STJ tem até decisões interessantes que falam o seguinte, olha, ninguém pode ser mais interessado que o próprio Estado, né? Beleza aqui, lógico, União, municípios, para proteger os direitos dos seus cidadãos. Isso é verdade, assim, né? Presumivelmente, o interesse público é tutelado até de maneira primária pela administração direta. Já a indireta tem que ter mais uma relevância, algum tipo de relevância ali, algum link entre a atividade e o direito, né? Então já tem algum tipo de filtro. O único filtro que a gente teria para a administração direta seria um filtro territorial, né? Lógico, você pensar no município lá do Amazonas, vai ajuizar uma ação para proteger o município, direito exclusivo de munícipes lá do interior do Rio Grande do Sul, realmente seria um negócio meio caricatural, assim, esse seria algum filtro para legitimidade, mas
a Fazenda Pública, a gente pensa nela muito como ré nas ações coletivas, mas ela tem legitimidade também para ajuizar ações coletivas, né? Isso. Então, também é do bem, às vezes, né? Fica brincando, você sabe que eu fui defensor público, Eu então eu sei, tenho pô. um carinho enorme pela defensoria e quando eu assumi a procuradoria lá em 2002, o pessoal brincou assim comigo: poxa, você vai mudar de lado, você vai sair do lado dos bonzinhos, agora você vai É, lá para vai a negar Fazenda remédio. Pública. Maldade isso, cara. Não vai deixar, não vai ajudar os hipossuficientes. Eu falei, gente, Não eu vou lá para duvido. ajudar na tutela coletiva. É lógico. Tutela coletiva para ajudar no interesse público, atender o interesse público. Óbvio. E se, obviamente, que a gente souber fazer essa distinção entre advogado de Estado e advogado de governo, a gente faz essa distinção na prática para defender aquilo que realmente faz sentido defender sobre o aspecto da legalidade. Porque se estiver errado, eu acho Exato. que. Eu defendo isso mesmo em artigo doutrinário. Eu acho que a Fazenda, a Procuradoria, os órgãos da advocacia pública, eles são a primeira barreira no controle da legalidade estatal, porque nós fazemos o controle preventivo, Exato. ordinariamente. Né? Ainda que outros órgãos tentem fazer eventualmente o controle preventivo, nós fazemos primeiro. E nós temos que ter essa preocupação mesmo, para não ficar, digamos assim, com essa visão também, assim, você é advogado público, nossa, então você quer negar remédio para É, o exato. Não faz sentido Não, isso. ao contrário, o que eu quero é que o município forneça o que tem que fornecer, Porque essa e dentro dos judicialização da limites. saúde também é uma coisa de louco, assim, porque no fundo, ainda mais um município pequeno, eu vejo município que desiste mesmo. Eu tenho a impressão de que eles desistem porque, assim, é tanta judicialização que eles falam, então deixa a judicialização. Porque é difícil você fazer uma Exato. política macro se toda hora aquilo é ultrapassado ali, é atravessado pela uma decisão judicial. Também entendo a decisão judicial, mas é uma situação angustiante, né? Porque as políticas públicas são macro, essencialmente, né? Exato, exatamente. Lembrando que no Rio de Janeiro nós tivemos uma iniciativa conjunta maravilhosa com a PGM do Rio de Janeiro, a PGE capitaneando, salvo engano, esse projeto, junto com as defensorias públicas, não só do Estado, mas também da União, e fizeram lá na Câmara da Saúde, né, para tentar preventivamente resolver. Isso é muito importante. Então, esse diálogo, a gente fica brincando aqui, né, e o Zé e eu, a gente ficou brincando no início e agora de novo, é um diálogo institucional fundamental. Defensoria Pública, Ministério Público, Procuradorias, as instituições conversarem, dialogarem para sempre tentarem achar um ponto de consenso para evitar a judicialização, não só ações individuais, mas também ações coletivas, porque fica mais fácil planejar assim. Se todo mundo conversar, fica mais fácil fazer o planejamento. Claro que tem temas sensíveis e até juridicamente discutíveis, fornecimento de um outro medicamento, tratamento experimental. Exato. É claro, é legítimo que a Procuradoria tenha uma leitura, até porque os recursos são finitos, e a Defensoria, sob uma ótica individual, tem a outra, o advogado, enfim, a parte. E aí o Judiciário vai determinar, óbvio. Agora, quando é pacífico o acesso ao direito, é claro que é do interesse de todo mundo que haja fornecimento lá do leite de UTI, porque de fato não tem, assim, também ficou uma coisa fictícia. Eu trabalho no plantão noturno. Eu ajuizava a ação no primeiro dia para UTI, não era cumprido. Segundo dia, não era cumprido. Terceiro dia, não era cumprido. É um negócio retórico. Porque não tem vaga. Não. Sabe? A regulação estatal já tem que rebolar ali para atender os casos mais graves, mesmo que não tenham ajuizado uma ação. Né? Então, é que a gente, claro, deveria melhorar a política pública de saúde, enfim, interesse de todo mundo. Mas a judicialização pura e simples, às vezes, é um recurso retórico, né? É uma anestesia que dura até a página 2 também. A gente tem que pensar na perspectiva maior. Então, essa colaboração extrajudicial é fundamental mesmo. Fundamental. E, Zé, em relação a uma das ondas que você mencionou do Capelletti, que é a questão do acesso à justiça e a questão financeira do acesso à justiça, e eu acho que o Brasil tem um modelo muito avançado. Em 88, como você mencionou, acho que foi um avanço fundamental para garantir não só o acesso gratuito à jurisdição estatal, mas uma carreira que levasse esse acesso adiante como a Defensoria Pública. Né? A Defensoria Pública no Brasil, acho que ela tem uma posição incomum se a gente comparar com os outros modelos de outros países. Eu acho que o nosso modelo é um modelo para ser estudado e eventualmente replicado e aprimorado. E a gente tem um dilema hoje,
nas ações civis públicas e outras ações, como a gente tem a gratuidade, digamos assim, no sentido de você não ter que adiantar despesas, né, e você não tem a priori condenação em honorários, a não ser que haja má-fé ou coisa que o valha. Eu me lembro que os tribunais pacificaram o entendimento de que, olha, então se o Ministério Público, que ao propor uma ação civil pública, por exemplo, não tem que adiantar pagamentos e não, enfim, se perde a ação, se é improcedente a ação civil pública, ele, Ministério Público, não é condenado ao pagamento de honorários, se a ação for procedente, a Fazenda Pública também não deveria ser condenada ao pagamento de honorários, por conta do mesmo tratamento, da simetria de tratamento. E aí, uma outra questão que pode ser tratada, talvez, de modo diferente, é a ação de improbidade administrativa, por exemplo. Eu já escuto muitos estudiosos questionando a ausência de risco ou de ônus financeiro para o Ministério Público ou para os outros legitimados da ação de improbidade administrativa. No seguinte sentido, é muito fácil apontar o dedo, falar, você cometeu uma improbidade administrativa, acaba com a vida da pessoa, quer dizer, até eventualmente ela ser absolvida na ação são anos de processo, e muitas vezes a mídia já divulgando, né, que a pessoa é ímproba. E aí a ação é julgada improcedente, às vezes por falta completa de provas, ou negativa mesmo, de autoria, ou coisa que valha, e está tudo resolvido. Nem o pedido de desculpa do autor da ação de improbidade o réu tem. E aí alguns já demandam uma discussão para se modificar esse sistema de risco, até numa análise econômica do processo coletivo, no sentido de que se você não trouxer algum tipo de risco para quem propõe uma demanda, enfim, se você não tem nenhum tipo de risco, pode propor ações, se perder, continua a vida normalmente, para tentar frear a propositura de ações de improbidade sem maiores, digamos assim, cautelas. Isso é uma discussão que eu já comecei a perceber, acho que o Fábio Dinosório outro dia comentou sobre isso, o Bruno Bodar participou de um debate sobre isso, eu não sei exatamente qual é a posição do Bruno, até quero ouvir, talvez eu traga aquele aqui para a live, vou fazer esse convite, mas enfim, é uma discussão que começa a acontecer, mas, de novo, eu acho que essa discussão que existe hoje na improbidade, no campo teórico, ela não se confunde com o que existe na ação civil pública, por exemplo, porque acho que são cenários diferentes, né? Ação de improbidade você estaria com a ameaça de aplicação de sanções a indivíduos, né, eventualmente pessoas jurídicas. É uma tutela coletiva um pouco diferente ali. Mas é interessante esse aspecto da gratuidade. E Zé, como é que você vê, então, hoje, como é que você faz o diagnóstico da tutela coletiva? A gente está chegando aqui perto do final da live. Como é que você faz um diagnóstico hoje Você elogiou bastante, eu acho que realmente o nosso sistema merece muitos elogios, mas você também não deixou de dizer que, olha, aprimoramentos são sempre bem-vindos, naturalmente, como em tudo na vida. O que você acha, assim, você já tem alguma opinião formada? Assim, olha, o diagnóstico da tutela coletiva hoje é esse, eu acho que pode eventualmente aprimorar nesse sentido. Tem algum ponto que você destacaria, assim, em relação ao cenário atual, alguma crítica pontual a uma posição específica na interpretação de alguma ação coletiva? O que você pensa sobre esse cenário? Assim, de fato, a nossa tutela coletiva, né, por tudo isso que a gente tem um passado geral, ela tem uma finalidade muito clara, que é ampliar a proteção, ampliar o acesso à justiça. Essa foi a aposta de 88 que se desdobrou naturalmente nas ações, nas legislações infraconstitucionais, né? Fez uma ação popular, que já era de 65, ação civil pública, também 85 ali, ação de improbidade, enfim, ICDC, fundamentalmente. Agora, essa facilitação do acesso à justiça, esse exemplo que você deu é muito bom da improbidade. Mesmo ações civis públicas, às vezes não tem um aspecto sancionatório, mas a causa de pedir é a mesma, né? E é bem claro, o legislador ele tenta gerar uma responsabilização, mas por tudo isso ela acaba sendo um pouco mitigada mesmo, abrandada. De um lado ele fala, olha, pode ajuizar a ação, não precisa adiantar custas, e a rigor tu nem vai pagar no final. Por outro lado, olha, se tiver um ajuizamento abusivo, litigância de má-fé, lide temerária, né? A ação popular ainda tem essa expressão que é mais do Código passado, na verdade 39, aí você vai pagar 10 vezes as custas e paga honorários. Mas a verdade é que para os entes públicos
isso é pouco, assim, para as instituições públicas, porque o agente público, concretamente, não vai responder por isso na prática. Só se fosse um absurdo para a corregedoria atuar, mesmo assim vai levar o quê? Uma censura? Uma advertência? Então, esse sistema é um sistema que seria bom ser aprimorado, essa responsabilização. É claro que também é sensível, porque, por outro lado, não é razoável que o MP deixe de atuar porque, no caso de uma dúvida, né, ali no início da ação. Mas, de fato, eu também olho muito para o lado do réu e, sobretudo, a ação de improbidade. Aquilo gera uma mácula explorada politicamente pelos opositores, que às vezes nunca mais sai, né? Um pouco de mídia nunca mais sai. Então, realmente, isso é um drama de difícil equacionamento. Agora, tem vários temas que estão sendo muito discutidos. Discutidos, eu digo, até agora no campo legislativo. A gente teve um anteprojeto agora do CNJ, que teve um grupo de ações, um grupo de trabalho de ações coletivas, que está na Câmara. Parece que não virou lei ainda. E tem um outro projeto que também vai para a Câmara, de um outro grupo de juristas, né? Vários desses temas aí tentam ser... Tem dois focos primordiais. O primeiro foco é reunir isso tudo numa lei só. Porque, como a gente falou aqui por alto, a gente tem o mandado de segurança coletivo, mandado de junção coletivo, ação popular, ação civil pública, ação de improbidade, cada um com um regramento próprio. Existe um microsistema? Sim. Existe uma integração doutrinária e jurisprudencial? Sim. Mas não existe um código de processo coletivo. Não existe. Então, isso por si só dificulta e coloca algumas questões. A jurisprudência vai respondendo, mas seria desejável que isso tudo constasse por uma opção legislativa consciente, no preto no branco, né? Então, essa é uma finalidade. Outra finalidade é sempre reabrir o debate em relação a alguns assuntos, né, Mazola? Alguns assuntos pontuais aí. Bebeto e Romário é você e o Rafa que vocês jogam bola. Eu sou mais um... Sei lá, o que seria eu? Um Vitinho. Muito otimista seria um Vitinho. Tá. No banco. Porque jogando o Vitinho é melhor que eu ainda, acredito que eu faço um banco ali. Bom, sou bom de banco, sou bom de vestiário, né, Rafa? Eu seria aquele quarto zagueiro que o nego leva pra Copa que tu não entende, sabe? Como é que levou? O cara é bom de vestiário. Esse cara sou eu. Agrega pro gol. Dois comentários rápidos. O Mazola é craque, Marcelo Mazola que tá aqui assistindo, que vai participar também de live com a gente. É um craque. E o Zé Roberto, ele foi falando que ele é o Vitinho, etc. Mas ele já viu ele jogando bola, jogou já no meu time. Bem pior que graças o Vitinho. a ele, muito melhor. Nas assistências eu não vi igual ainda, né? Muita assistência boa. Eu cansei de fazer gol graças aos passes do Zé. Isso aí só na cara do gol, jurídica. era fácil. Quem dera, cara. Rafa vai mete a camisa do Flamengo dele, ninguém segura. Aí não dá. Então, assim, tem a coisa julgada, me parece que tem um grande pleito para ser modificada, essa questão de apenas beneficiar. Tem uma tendência aí de tentar justificar uma coisa julgada pró e contra, ou seja, ganhou, perdeu para todo mundo, paciência. Sobretudo olhando para a ótica do réu, do fornecedor e tal. Outra questão, legitimidade do indivíduo para ação coletiva. Será que o indivíduo não poderia ajuizar uma ação? Porque às vezes tem certos... Sobretudo no interior, tem certos problemas que os entes públicos às vezes não têm ciência, demoram para agir. Será que o indivíduo ciente daquilo não poderia ajuizar uma ação e o juiz controlar em concreto a legitimidade dele, esse controle judicial? Esse é outro tema que é diferente no direito comparado e que, lógico, justifica aí um debate. Então tem várias questões, eu não vou dizer que são ruins, não acho que sejam ruins. Como toda escolha tem aspectos que favoráveis e contrários, e o amadurecimento da matéria e dos tribunais vai contribuindo gradativamente para isso. O mais importante para mim é que os tribunais se posicionem rapidamente e, sobretudo, formando precedentes, se possível, o que nem sempre acontece. Às vezes uma decisão de turma pensa de um jeito, outra pensa de outro, e aí fica um pouco no limbo de novo. Por exemplo, o reexame necessário da lei de ação popular, as avessas. Se aplica para a improbidade administrativa, a primeira sessão tinha um entendimento, segunda sessão tinha outro entendimento. Aliás, primeira turma tinha um entendimento, segunda turma tinha outro entendimento, primeira sessão teve que pacificar. Enquanto isso, fica um monte de processo correndo ali, né? Com esse assunto por vários. Claro que demanda amadurecimento, mas, como toda questão jurídica, é desejável que os tribunais... A aplicação do prazo prescricional de 5 anos na ação popular, na ação civil. E se aplica amplamente. Agora vem a decisão da terceira turma lá falando que não é bem assim. Caramba, isso gera uma insegurança jurídica muito grande para julgar no caso concreto, assim, né?
e Não. só joga a bomba e segue o jogo. Qual é o entendimento da STJ, né? É importante que tenha. Pois é. Eu sempre escrevi, não, aplica 5 anos, faz Eu ação também, popular, se pô. aplica a A sanção maioria da pública, no jurisprudência sistema. entende isso. É, Não, isso é relativamente é, tranquilo, mas é. é até Pois é. questionável, mas enfim, mas é melhor que a gente tenha um posicionamento questionável tranquilo do que um Do que a é óbvio, controvérsia, do que a é óbvio. insegurança. É. Exato. Zé, estamos chegando aqui ao final da live. Enfim, eu acho que eu tenho que fazer um agradecimento especial porque você fez uma live no feriado, dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, e você é carioca, é do Rio de Janeiro, apesar de estar nesse momento na assessoria da presidência do STF. Então eu sei que você aceitou fazer essa live por duas razões. Eu acho que o carinho que você tem por mim, pela Procuradoria, e eu agradeço o carinho recíproco. E mais do que isso, acho que você tem um amor ao magistério. Você fala com muita desenvoltura, não à toa que eu Aprendi olhando aqui os contigo, pô. comentários, de jeito nenhum, olhando para os comentários, todos aqui elogiando a sua fala, o seu jeito de explicar, ser muito didático, ter uma linguagem muito acessível, e eu acho que isso é uma característica dos grandes professores, e você está nessa categoria. Quero agradecer, né? Acho que aprendi muito, realmente, acho que conversar sobre tutela coletiva para mim é sempre interessante, eu amo esse tema, só que esse tema não foi escolhido só por ser da minha predileção. É um tema, como a gente falou no início, fundamental para a Procuradoria do Município, que está aqui recebendo essa live, para os residentes jurídicos, estagiários, procuradores, todos aqueles que trabalham na Procuradoria, mas não só para a Procuradoria. Essa live ela passa no Instagram para todo o cenário jurídico, para todas as pessoas do mundo jurídico, e não jurídico, quem tiver interesse em assistir. E acho que tutela coletiva é um ponto que é fundamental para qualquer um que pretenda trabalhar com o direito hoje, né? Tem que conhecer a tutela coletiva, conhecer razoavelmente bem. E acho que a gente avançou bem hoje, né? Eu, pelo menos, saio daqui dessa live com mais conhecimento, mais coisa para pensar. Então, agradecer. Obrigado. Em nome da Procuradoria, em nome do Centro de Estudos, em nome do Procurador-Geral Daniel Bucar, em nome de toda a equipe da Procuradoria, o carinho que você teve com a gente no feriado do Rio de Janeiro. Nós tivemos aí a honra de ter você aqui com a gente. Pô, E que é conta isso. sempre comigo também. Tá Eu bom? sei, Rafa. Pô, obrigado aí, meu irmão, pelas palavras, pela generosidade, pelo convite. Pô, que só tem craque aqui. Eu entrei, dei sorte, entrei ali no canto, ninguém percebeu. Parabéns pelo projeto, tá? Pela constância. Realmente é uma forma de levar conhecimento. Procuradoria só tem realmente dos seus quadros gente da maior qualidade, né? Petit comitê, muito bem escolhidos sempre, todos referência nas suas áreas. E você, pô, sempre falo, você é o melhor professor de direito administrativo e é muito bom professor mesmo, a verdade seja dito. Quem é teu aluno sabe. Então é muito bom de sala de aula, de material, enfim, é uma unanimidade. Não é à toa que você tá aí desde que tinha cabelo preto, né, Rafa? Então, pô, você é um cara que eu admiro muito mesmo. Sou seu fã, tô sempre às ordens. É isso, Obrigado, obrigado. Zé. Vou te levar o Obrigado livro. você. Obrigado. Estou esperando esse livro, Vou hein? levar mesmo. Estou esperando Combinar esse livro. contigo Quero aí. dedicatória. Tá Vou bom. deixar aí. Obrigado, querido amigo. Um abraço. Um abraço a todos que assistiram a nossa live. Muito obrigado por esse carinho no feriado de São Sebastião do Rio de Janeiro aqui. E até a nossa próxima live, todas as quartas-feiras, às 5 da tarde. Grande abraço. Abraço, Zé. Valeu, Abraço a Rafa. todos e a todas. Valeu, Tchau. pessoal. Foi com Deus.